Um tapinha? Dói. Depende. Quando precisa, eu dou uma palmadinha. Tem que educar os filhos de pequeno. Depois de grande a gente não consegue mais. Somente o castigo, nunca bater. Olha, é uma questão polêmica isso aí. Se ajudasse, o nosso processo criminal no Brasil teria diminuído. Olá, olá, como vai? Nós estamos lá com participação popular de cara nova, cenário novo, tomara que você goste. Temas inéditos, eu de volta, já estava com saudade desse programa. E a gente volta com um assunto quente, bem polêmico, já deu para ver, né? O governo federal mandou para o Congresso em julho um projeto de lei que proíbe expressamente castigos corporais a crianças e adolescentes. Isso inclui a palmada, a chinelada, o puxão de orelha. E o pai ou mãe que usar esses recursos poderá levar uma advertência e ser obrigado a se apresentar às autoridades competentes, ao Conselho Tutelar, a instituições de proteção à família e até a psicólogos. A lei da palmada causa burburinho que nós vamos discutir aqui com o deputado Paulo Henrique Lustosa, presidente da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, com o deputado carioca Jair Bolsonaro, integrante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, com a Ana Lúcia Santana Moreira, que é mãe de um menino e é defensora da lei da palmada, e com a Maria Aparecida Silva dos Santos, que tem 3 filhos e é contra essa lei. E agora, já que nós vamos começar direto no assunto aqui, deputado Paulo Henrique Lustosa, o senhor aí que é dessa frente parlamentar, como que o senhor vê essa lei? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa superar essa coisa da lei da palmada, porque nós estamos falando de fato de uma lei relacionada com castigos corporais e castigos humilhantes, que tem a palmada num extremo, mas tem no outro extremo os casos de violência e agressão física a crianças, como da procuradora, que todo mundo viu e assistiu, chamava a criança de vaquinha, agressivamente, tratando de forma a desmoralizar. Agora, no Rio de Janeiro, nós vimos recentemente o caso de uma menina que veio a óbito com suspeita de que o que levou ela ao hospital e o que causou as sequelas que levaram ela a óbito tenham sido maus tratos do pai que estava com a guarda da criança. Mas dá para igualar essas situações de agressão mais extrema, realmente violenta, com o caso de uma palmada, que é o que a população está vendo essa lei dessa forma. Mas veja, não é uma questão de igualar. A questão é que hoje em dia, na legislação que nos rege, ou você enquadra qualquer tipo de violência à criança nessa categoria, ou as outras formas de violência mais leves, mais brandas e, em geral, mais toleradas, não tem qualquer tratamento. Então, o que nós estamos falando, e não é só uma questão de relação pai e filho, nós estamos querendo discutir aqui relação adulto e criança e por que que os adultos acham que eles têm direito de usar a força física para educar as crianças em detrimento de outras formas de educação. Né? Então, na verdade, é mais do que uma lei de palmada. Eu acho que o que é importante e é fundamental nessa lei é a gente discutir essa relação de adulto e criança, uma relação que, historicamente, tem se baseado na força física. Se não é possível construir uma forma de relacionamento sem violência, sem necessariamente ter que se basear na força física do adulto em relação à criança. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor já tem uma visão completamente oposta, né? Eu vou usar aqui, né, o veneno do Paulo Lustosa, eu vou voltar para ele. Eu pergunto, Lustosa, onde está a procuradora? Está presa. Já tem lei para isso. Onde está o padrasto, o pai que tinha essa guarda da criança, que a suspeita foi ele que teria, via maltrato, levado a óbito? Está preso também. Está preso também. Eu vou chegar num absurdo aqui, que a gente vai daqui a pouco, né? A gente vai ver a seguinte cena. A polícia militar cerca a casa de uma senhora e grita para a senhora: abaixa o chinelo e saia com as mãos para cima. E o pirralho está ali do lado. Eu falei para essa coroa, não se meter comigo, que hoje eu não vou para a escola, não vou tomar banho, vou ficar no videogame e acabou. E vou comer, fazer sujeira na sala, etc. Porque vai faltar para a mãe uma maneira de intimidar o garoto. Se ele não tiver essa possibilidade de intimidar, ele vai exatamente mais extremo. Porque, inclusive, Lustosa, manda aqui que vai divulgar, você vai divulgar no currículo escolar o direito desses pirralhos de 10, 12 anos. Que são cidadãos. E tem peraí, são pirralhos no bom sentido, que eu sou pai também.
Ah, um garoto de 10, 12 anos sabia o direito de ligar para a polícia dizendo que levou palmada do pai. Mas a lei nem prevê polícia, nem fala de polícia. Peraí, A lei vai chegar diz esse que... ponto, Não, peraí, Mas aí qual vai ser a entidade como é? fiscalizadora, Quem é que vai então? O Conselho Tutelar, que Os já está sovietes? criado para Os isso. soviéticos cubanos? Não, o Conselho Cubanos ou Tutelar, do PT? que já existe, que já funciona. Inclusive, aqui não é só palmada, não. Aqui fala também em ameaça. Se você der uma bronca, se teu filho, por exemplo, fizer uma arte na rua, né? E falar um palavrão para um idoso, por exemplo, se você der uma bronca nele, você se enquadra nessa lei. Você pode estar submetido a uma série de procedimentos educativos para você, que é o esculacho no tocante ao pai e à Se mãe. você ofender um adulto na rua, desacatar um adulto, você se enquadra você é tipificado na lei. 10 anos de idade. É tipificado. Não, garoto de 10 anos. Dois seres humanos, que é isso que nós estamos discutindo aqui, dois cidadãos. As crianças têm 10 anos, mas são cidadãos de direito. Se você, na rua, desacata um adulto, ofende, agride ele verbalmente, ele tem direito de ir à justiça, ele tem direito de reclamar à polícia. Isso ocorre nesta frequência? Claro que não ocorre. Agora, tem a previsão legal. O que hoje não tem é a previsão legal para, se você passar um pouquinho da medida, como alguns dizem, ou você tem que enquadrar o pai e a mãe, tipificar no Código Penal e levá-lo preso, ou você não tem o que fazer. Então, a lei, ela, entre outras coisas, além da questão de direito, de reconhecer a criança como direito, ela ainda supre hoje uma brecha que tem na legislação. Porque na legislação, ou você trata um pai ou uma mãe que eventualmente passa da medida, se descontrola, como um criminoso, porque aí você vai ter que enquadrar como agressão e levá-lo, ou como tortura, e enquadrá-lo como criminoso, ou você não faz nada com esse pai e com essa mãe. Então, a lei dá margem a isso. A lei já permite você criminalizar um pai, uma mãe que use Mas a violência ideia não é excessiva, criminalizar, tá? Bolsonaro. Peraí, vamos botar a mãe na mãe na roda. história. Vamos botar a mãe na Estão roda no bom ofendidas. sentido aqui. Ana Lúcia, você tem um garoto de 12 anos, né? Tem 13 anos agora, nunca apanhou. Pois é, como é que você faz E então ele para que me evitar fez essa falta de autoridade que o deputado Bolsonaro está dizendo? Olha, O que foi você um pode fazer? processo lento, assim. Eu até concordava, porque eu apanhei também quando criança. Vara de amoreira, Cinto. sabe, chinelo, cintada. Era na base do... Você merecia quando apanhou? O que tu acha? Olha, não dá para saber se merece. Quem chega a uma conclusão é o pai. Eu acho Quem que eu tá não apanhando merecia. não Eu acho que merece. eu preferia a Pergunta se algum conversa. preso aí fora Mas, acha enfim, que está preso o que eu justamente. queria dizer é que a gente ainda está engatinhando, sabe, na área de respeitar a criança. Até o final do século XIX, uma criança até os 4 anos nem convivia com os pais. Ela era amamentada pela uma ama de leite. Se ela sobrevivesse, depois dos 4 anos, ela voltava para o seio familiar. Então, em 1940, foi a primeira vez que apareceu alguma lei entendendo que a criança tem algum direito, que merece algum respeito. Menor. Agora, não existia pediatra no início do século passado. Então, a gente ainda está aprendendo que a criança merece tanto respeito quanto um adulto. Você bateria no seu pai se ele te fizesse pirraça? Por quê? Não. Porque é a mesma coisa. Não tem cabimento. Por que a criança merece? Pode... Se você bater num adulto por qualquer motivo, se você der um safanão, um beliscão num adulto, tem lei para enquadrar. Se você fizer isso numa criança, você tem direito pelo simples fato de que você é Mas ela adulto se e enquadraria ela é como lesão criança. corporal também? Só se você for para lesão corporal grave. E aí a pergunta é assim, interessa para a sociedade transformar toda uma relação entre pais e filhos numa relação passível de enquadramento penal? Lesão corporal? Policialização da sociedade. Então, Eu acho que a lei escapa disso. Vamos falar com a Maria Aparecida, mãe de 3, né? 3 já filhos, adolescentes, 3 já adolescentes. mais velhos, né? Isso. Pouco. E você é contra essa lei, né, Maria? Sou contra a lei da palmadinha. Por quê? Porque é necessário que a criança saiba que tem limite em casa, com a família. Eu sou contra a lei da palmadinha, mas não se pode também radicalizar a coisa. Parte para o espancamento. Como o deputado disse que tem a lei que proíbe a família, proíbe o cidadão, proíbe a criança, o homem, o ser humano, né, que você falou, né? Só que é bom lembrar que esse ser humano está sob a minha guarda até a maioridade. Se eu não educá-lo como deve ser educado, amanhã quem vai estar na minha porta é a polícia cobrando de mim que eu não eduquei ele. Então, a palmadinha é devida na hora certa, mostrando para ele que tem limite. Tem educação, tem que ter limite. E isso eu tenho um filho na minha casa que nunca apanhou.
Você acha que a única forma... Pois é. Não é a tem única diálogo. forma de aprender. É uma forma... É claro que para adolescente o tratamento é diferente, né? Adolescente o tratamento já muda. Porque se Mas não para fosse, criança mais nova... se assim, diálogo vencesse tudo, eu acredito que não tinha tanta gente na cadeia, não. Era só chamar a psicóloga. Nem Força Armada você teria, precisava ter. Era só chamar a psicóloga que resolvia o problema. Não desmerecendo o trabalho das psicólogas. Até acho que se chegar ao extremo de uma psicóloga acompanhar um pai, eles estão em maus lençóis. Porque os psicólogos que tem hoje no mercado não dão conta da assistência à criança carente. Que é uma luta para a gente encontrar um psicólogo para dar apoio. Tá? Então, a família é a base fundamental da sociedade. Eu tenho, biblicamente falando, eu sou responsável porque eu vou ter amanhã. O salmista Davi deixou bem claro para nós o seguinte: os filhos são frutos da herança do pai. Eu sou responsável pela minha herança que eu vou ter amanhã. Então, essa responsabilidade de educá-lo, eu acredito que a justiça, quando ele diz assim, tem lei para cumprir, para punir o pai que bate, que espanca, tem. Tem lei para punir quem bateu, quem agrediu, tem, verbalmente. Mas você tem etapas intermediárias antes de chegar realmente à chinelada? Assim, tem. O que se usei busca chinelo, fazer antes? Eu nunca usei Não, chinelo uma na minha palmada vida, que não. seja. Antes de chegar à agressão propriamente dita. Quais são as etapas assim que você usou com seus filhos? Eu usei que a você fazia? palmadinha. A palmadinha. E Primeiro valeu. conversava, já, não de novo. Ixi, mas eu conversei muito. Não mexa. Eu não tirei nada que estava ao alcance das crianças. Cara, tudo ao alcance das crianças. Engatinharam com todos os objetos nos seus devidos lugares. Não mexa. Não mexa aqui. Não pode. Não pode. A palmadinha era o extremo. Aliás, da família, eu sou a menos agressiva. Sou a menos que dou palmada. Eu converso muito. E menos grito. Não se tem grito, tem diálogo. Então. Agora você confunde a educação familiar como uma coisa de leis, que a polícia entra na porta. Não, de repente vai chegar a esse ponto. Se eu não educar o meu filho agora, quando criança, impor limite, que eu castigo, eles são incríveis. Eles são incríveis. Já coloquei de castigos. De toda a vida eduquei assim. Aí eles olham, se sair do castigo, o que acontece? Não acontece nada, tem escapole, vamos escapulir do castigo. Pois é, mas a ideia, e aí eu concordo, Aparecida, que o desafio de quem está educando criança é estabelecer limites, é impor esses limites. E a autoridade paterna e materna é a autoridade que existe para fazer isso. O que a gente argue, o que a gente quer questionar e quer levar esse debate para a sociedade é que existem formas de se demonstrar autoridade sem você ter que exercer a coerção física, sem ter que bater. Ou seja, você demonstra autoridade no diálogo, você demonstra no exemplo. Vamos ver na prática. O que você faz, Ana? Afeto, sabe? Quanto que você faz? Acho que, em muitos momentos, meu filho me desafiava. Ele me fazia perceber que não que adiantava. Idade? 5 anos. Já com 4, 5 5 anos ele já. Não, 2 anos. E ele me fazia perceber que eu estava errada, que não adiantava. Era mais fácil eu chegar, dar um abraço e falar, Arthur, a mamãe tem que te educar. Se você não me ajudar, eu não vou dar conta. E ele entendia que aquilo era maior, que não era só aquele momento. Teve uma situação das palavrinhas mágicas que ele não queria me obedecer. Desculpa, por favor. Ele, isso é bobagem, eu não quero fazer isso. Fala, olha, isso vai mudar o mundo. Se a gente conseguir aprender a falar desculpa, por favor, obrigado, é um ciclo vicioso. Gentileza. Virtuoso. Você tem que aprender isso. Todo mundo tem que aprender a fazer isso. E isso, aos poucos, o mundo vai melhorar. Porque se você trata uma pessoa bem, ela trata outro bem, e por aí as coisas vão melhorando. Aí ele, agora eu entendi. Ele não queria. Eu acho que a única coisa que você ensina a criança batendo é que ela pode bater. Ou no cachorro, ou no gato, ou em você. Aconteceu semana passada, no caso da minha família, que o pai foi, deu um tapa no filho. Não era nem... O que ele fez? Deu outro no pai. Aí o pai foi e deu outro mais forte. Agora foi... 5 também. 5, 6 anos. Banana esse aí, um pai banana. Aí ele virou pra minha sogra. O que eu faço, ela? Conversa. Frouxo. O que o senhor faria, deputado? Olha, eu acho que nem ousaria dar um tapa em mim, um filho meu. Nem ousaria, nunca usou, né? Até hoje, né? Mas na hora dava umas 10 bolachas nele. Sem problema nenhum. Ele ia aprender ali na hora. É um pai frouxo. Pelo pai que eu vi numa entrevista, o senhor nunca bateu num filho. Não, falei, já bati. Coisa rara, mas já bati. Sim. Então, palmada que doeu minha mão, inclusive, aqui. E faço questão de fazer... Dói no coração de tirar, quem bate também, né? Dói no Eu coração, tenho né? certeza que o seu filho preferia ou você mesmo. Muitas vezes você gostaria queria receber um abraço do seu pai do que... Eu queria que os 4 estivessem aqui. Não é para ir do meu lado, não. Para falar a verdade. Olha, o meu pai, por exemplo, minha mãe, quem mais educava era minha mãe. Né?
E, inclusive, em casa, quem mais educava era o meu irmão mais velho. E, olha, o bicho, o pau cantava com ele. Entre irmão não tem essa da lei, né? Irmão pega meia dúzia filhos da minha mãe e do meu pai, então nenhum tem problema, não tem desvio de nada, tá certo? Agora, falar, não faça aquilo, então vamos falar aqui no Congresso, não roube, não corrompa, tá certo? Que vai resolver. Mas não é Não vote em troca, não vote no governo para prejudicar o povo, para liberar emendas. É o Estado democrático de direito? Tem certo ponto que o diálogo não resolve. Mas não seria uma sociedade muito melhor se resolvesse, Jair? Utopia. Mas a gente precisa começar a construir a sociedade de algum lugar. Só um minutinho aí, um pouquinho. Presta atenção. Pelo fato de eu ser a favor, contra a lei da palmadinha e corrigir os meus filhos na palmada, não significa que não teve afeto, não. Os meus filhos são muito bem amados, são jovens, assim, preparados mesmo. São abraços lá em casa que não falta, comunicação, educação. Tem os momentos de carinho, de e precisou desses momentos das palmadas posso dizer que até os 7, 8 anos. Passou. E tem casos gravíssimos que o filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele viu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente precisa agir, tem que ser uma arma que temos que ter na mão. Igual a campanha de desarmamento. O referendo não ganhou por quê? Talvez elas tenham votado não no referendo de desarmamento, talvez. Mas por que votou não? Não é que ela quer ter uma arma, mas ela não quer abrir mão da liberdade de ter uma arma, se preciso for. Principalmente os goianos aí. Tá certo? Que isso? Mas é um estado agrícola que você precisa... Nada pessoal, viu? Mas olha estado só. agrícola, ruralista, você precisa de uma arma muito mais, às vezes, do que um grande... É o que acontece no Mato Grosso, então, né? Exatamente. Falei isso porque era goiano também. Eu só queria dizer aqui, até porque a Aparecida tocou num ponto importante. Em nenhum momento a gente acha que a maior parte dos pais que eventualmente recorrem à palmada, à chinelada ou qualquer forma de coerção física, é porque eles não gostam do filho ou não amam. É como você falou, Fabrício. A maior parte dos pais, quando faz com muito sentido. Do que no meu filho, é verdade. Isso a gente entende. O que nós estamos propondo, a gente que apanha nunca entende. Quem apanhava não entendia essa desculpa. Mas a gente que bate, a gente sofre. Mas o que se está propondo é que é possível pensar em uma forma diferente de relacionar. É possível a gente começar a construir uma sociedade melhor. E a sociedade melhor começa a gente entendendo que tem formas de você exercer a autoridade sem exercer a força física. E esse é o seu argumento como é que um coro resolve a orientação sexual das pessoas? Precisa de um estudo acadêmico. É pai despreparado. Quem, na verdade, precisa ser educado certo de comportamento é o pai. que ele muda. Acho que toda essa campanha, Ou tu acha que esse projeto, é para educar os pais. Você acha que um garoto não casado, é adotar com um casal de homossexual, um careca, um bigodudo, qual vai ser o futuro desse garoto? A princípio vai ser homossexual também. Não necessariamente. Olha, nós somos espelhos. Necessariamente. Nós somos espelhos para os nossos filhos, pô. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Nós somos exemplo. Exemplo é espelho. Nós somos exemplo. Não é porque um menino é criado com mulheres que vai ter uma conduta de mulher. Por quê? Porque uma mãe pode muito bem. E hoje você tem 1/4 das famílias brasileiras chefiadas por mulheres. Uma mãe sabe muito bem educar um filho para ser homem, como homem, e uma mãe sabe educar uma filha. Então, eu acho que isso não tem uma relação causal. Mas tem aqui para violência. Violência da criança, Ana falou importante. Está em discussão também a adoção de criança por homossexuais. Mas não nessa lei. Mas não nessa lei. Deixa para outro programa. Próximo programa. Agora, a Ana tocou no ponto interessante aqui, que esse projeto, essa proposta, tem um objetivo de preparação dos pais, O né? que eu vi, pelo que eu li da lei, não é uma criminalização da palmada, não é nada disso. É uma forma, projeto para educar, até para a criança saber que ela não precisa apanhar, que ela não tem que sofrer esse tipo de violência. E outra, cara, a criança ela não tem a menor noção de que ela pode reclamar, que ela pode chegar na escola e falar, tentar se defender de alguma forma. Ela não se defende. Agora eu percebo que as crianças estão começando a pensar diferente, estão começando até internet, é muita divulgação. Mas mesmo assim, os dados que eu vi, as crianças que mais sofrem violência entre 3 e 5 anos. Esse grupo, não. Observatório Infantil, site, dado, estatística, isso não é, isso é pesquisa feita...
pela Unicef, eu nem lembro que eu Mas talvez não essa violência seja contra a crianças. violência que não simplesmente não é uma palmadinha qualquer, e sim os casos Mas realmente... a criança vai pegar um negócio essa. e você bate na mão. A Isso é uma premissa é palmadinha. essa. Outra muito diferente é você Ana. pegar uma cinta e tem que obedecer Mas o e que tem está que... por trás da Poxa, discussão é o seguinte. Pode misturar as coisas. Mas veja, o que está por trás da discussão é a crença que a relação que começa baseada na violência física, que seja a palmadinha, ela pode conduzir a uma relação de violência mais grave. É essa a questão. E é essa a discussão. É a mesma coisa de dizer, nem todo mundo que experimentou o álcool ou experimentou o álcool virou um viciado em droga. Mas estudos mostram que a maior parte das pessoas que ficaram dependentes químicos de alguma substância começaram com álcool. Nem toda criança que recebeu uma palmadinha, recebeu um tapa, graças a Deus, a grande maioria dos pais o fazem eventualmente. Quando necessário. Quando não conseguem se controlar e até na cabeça deles quando necessário. Essa é a regra. Agora, também é a regra que a maior parte das crianças que entram nessas estatísticas do observatório foram vítimas de violência leve e a sociedade se calou. Foram vítimas de violência moderada e a sociedade se calou. Foram vítimas de violência grave e a sociedade foi vendo isso. Vamos parar de culpar a As sociedade, pessoas, pelo amor de os Deus. vizinhos, Certo. o entorno, todo mundo. Olha, meu pai foi pobre, dentista prático, tá certo? Exercia ilegalmente a profissão, educou 6 filhos, com muita, graças a Deus, honradez, etc. Tá, okay? Teve uma vida normal. Hoje em dia, quem vê que os pais, pela sua ausência, muitas vezes, não conseguem educar os filhos. Agora, você quer que o Estado eduque? Porque você vai mandar o pai... Você vai mandar o pai do garoto, você vai mandar o pai para o garoto para programa oficial comunitário, composto por que tipo de pessoas? Por que padrão de gente? Mas como educar os pais? Quantos milhões de pais temos no Brasil? É uma utopia, é uma utopia. Porque eu acho que Mas você mesmo disse, é a exceção. Nós queremos pegar essa parcela que é violenta. É por causa disso, a criança vai continuar apanhando. Hoje em dia. Vai continuar acontecendo que nem Joana. Quer dizer que a solução é Em 2007, ela sofreu a primeira... Mas está dando um grande passo agressão aqui do para pai. você prender o pai um dia. Ninguém fez Você nada. mesmo disse que já está prevista. Peraí, só diminuindo Porque o em 2010 ela morre. Vamos botar ordem nessa Acabou, bagunça fim da aqui. história. Ordem. O negócio tá bom. Agora vem cá, eu vou entrar... Vou Bora, levantar uma questão aqui que depois o pau vai comer aqui. A paternidade, a maternidade existem desde que a humanidade existe. Isso. É preciso realmente agora o Estado estabelecer uma forma de educação dos pais para isso? Com que moral? E com que Vocês, moral? Maria, Maria, Ana, não vocês, faz nada como é mais, que- cara. Isso é um processo evolutivo. Uma lei dessa daqui, para ser aprovada, primeiro tem que se educar, tem que ter uma divulgação muito séria com os pais. Porque tem pais que não estão preparados para isso aqui, não. Isso aqui vai trazer um retorno muito grande para a sociedade, pior que o que já existe hoje. Mas você acha que é preciso, então, que os Sabe? pais, que haja Tem que ser- alguma campanha, talvez ação de psicólogo já prévia, antes? Isso, uma prévia, antes de qualquer coisa. Tem que se trabalhar primeiro a educação familiar. Agora, interferir na forma que uma família de bem educa os filhos, não se deve fazer isso, não. Sabe? Que nós fazemos isso. Ou seja, deve Mas haver eu a preciso, informação, mas não a Informação, família de função. bem. uma Mas informação o que muito mais tem séria. não é Agora, família para a de bem. família de mal, existe lei já tem muita gente na cadeia. Nós tivemos no estado do Mato Grosso, onde um pai, eu participei disso, sabe, onde um pai foi para a cadeia porque abusou das filhas. Eu acompanhei o caso até conseguir pegar o pai. Agora, peraí, é diferente. Para quem faz esse tipo de coisa, agressão por abuso, já tem lei que pune. Agora, eu corrigir o meu filho, é obrigação nossa ter que corrigir. Porque amanhã ou depois, quem vai ser punido vai ser nós, porque não educamos bem os nossos filhos. Ou vamos pagar um preço muito caro por ter um filho drogado, um filho no presídio, tá? O diálogo resolve, sim. Mas a forma de educação de um pai para um filho, aí é diferente. Nós temos que impor limite aos nossos filhos, temos que mostrar para eles a razão das coisas, com o diálogo. Nunca se dê uma palmadinha sem conversar com o filho. Você está levando essa palmada por essa e essa razão. Mas fazendo um paralelo, a relação entre homem e mulher e o casamento existe desde que o mundo é mundo. Por isso que nós chegamos aqui. Nem por isso a Lei Maria da Penha não tem valor. Porque exatamente ela quis mostrar que as diferenças nos casais não devem ser resolvidas e não podem ser resolvidas baseado na força física. E num primeiro momento a reação também foi, agora, como a gente ouvia, não, porque em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e tal. Não é bem assim. Isso não quer dizer que qualquer desavença de casal, o Estado vai estar presente para atuar.
Maria da Penha é questão de agressão, pô. Não é nada a ver com palmada. Mas tem a ver com... Mas nós estamos falando de agressão, Paulo. Mas a Lei Maria da Penha até fala de agressão Fala de verbal, agressão. inclusive. Fala de agressão verbal. Aqui fala, aqui na questões humilhantes. Se você dá uma bronca no teu filho na rua, você se enquadra aqui também. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Quer que eu te leia? Não, tratamento humilhante. Tratamento humilhante. Tratamento Utopia. humilhante. Como a Lei Maria da Penha inclui o tratamento humilhante também como passivo de punição. Agora, só levantar uma rápida questão aqui, porque a gente já está encaminhando para o fim. Essa aqui é para os dois deputados. Como se pode fazer a fiscalização de uma lei dessa? Muitas leis que são criadas aqui no Congresso são muito bonitas no papel, mas a fiscalização, a prática dela é muito difícil. O que pode ser feito nesse caso? É por isso que a nossa aposta é que essa lei tem muito mais um caráter pedagógico. A lei não está sendo defendida, nós não defendemos a lei, porque nós queremos punir pai e levar a mãe para a cadeia. Ao contrário. Mas ela existindo, pode-se pegar um para servir de exemplo, né? Pode ser que um para ir para a cadeia não, porque a lei ali. não prevê cadeia nenhuma. Para ir para o Conselho Tutelar, a pena máxima aí é a perda da guarda parental. Ou seja, o pai perder a guarda do filho. Quem vai educar esse filho? Caso... Mas isso já está previsto no Estatuto da Criança. Vai tapinha no bumbum da criança? Não, nesse caso seria só o caso mais ao limite, é claro, o caso extremo, você vai, orienta a família, reincide na violência, ou nós temos que esperar a criança ser assassinada para ir poder dizer, espancada já tem lei, espancada já tem lei. Você está chovendo molhado. Vou fazer uma pergunta final aqui, deputado Paulo Henrique. Em que pé está esse projeto aqui? O projeto, é interessante chamar a atenção, gente, esse projeto, apesar de ter sido a iniciativa do Executivo, tem um similar que já tramitou na casa da deputada Maria do Rosário. O projeto chegou agora, está se discutindo se vai se confirmar. Não vai se pensar. Está se discutindo se vai se criar uma comissão especial. Como o tema é muito polêmico, nós, a Frente Parlamentar, está defendendo a criação de uma comissão especial para poder fazer um amplo debate sobre isso. Inclusive o Jair já está convidado a participar da comissão especial para poder estimular os debates. Ainda falta definição da mesa. O projeto chegou à mesa, ainda vai deliberar sobre isso. Isso deve acontecer ainda esse ano? Não, o máximo que pode ter é a decisão pela criação da comissão especial, mas eu acho que é razoável a nomeação dos membros para a próxima legislatura. Tá certo. Então é pra gente... Pessoal, olha, desculpe, infelizmente o nosso tempo está estourando. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer você que está em casa. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica ao nosso programa, algum comentário sobre o novo formato, o novo cenário aqui do Participação, entre em contato. Ligação gratuita 0800 619 619. Você pode mandar um e-mail para tv@câmara.gov.br. Você também pode entrar no blog do nosso programa, http://participação, popular, não tem cedilha, não tem tio, não tem nada, .blogspot.com. E você também pode puxar esse assunto no fórum de debates na internet mantido pela Câmara, o E-Democracia, tá aqui o endereço. Você pode chegar lá, criar o tópico e participar desse debate em rede nacional. Muito obrigado, grande abraço e a gente se vê. Tchau.